É tempo de reconstruir os muros que caíram, que estão caídos. Você crê nisso? Você crê de todo o seu coração que os muros que estão caídos serão reconstruídos? Eu declaro isso hoje. O que estava destruído será reerguido pelo poder de Deus. Sábado, bênção do dia, e que o seu dia de hoje, esse sábado, seja maravilhoso como os meus são. Por quê? Por causa da bênção de Deus. Assim como a arca ficou na casa de Obed-edom e foi abençoada, a presença de Deus estava naquela arca. Hoje, a arca de Deus somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo para que Deus venha morar em nós. Então, se Deus mora em você, a tua casa vai ser uma bênção, tua família vai ser uma bênção. Agora, se a sua vida está caída, como os muros de Jerusalém que caíram e precisavam ser reconstruídos, então deixa aí, eu nos comentários vou reconstruir os muros da minha vida. É um ato de fé, um ato profético, é um ato de determinação. E como está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 2, mas deixa aí nos comentários agora. Eu vou reconstruir. Você tem que declarar isso, você tem que profetizar e você tem que determinar isso agora juntamente aqui. Vamos declarar, vamos determinar que isso venha acontecer. Por quê? Porque se você não posicionar, Neemias, ele posicionou e ele declarou isso. E ele se posicionou com muita ênfase, com muita determinação, saindo, deixando lá o palácio e assumindo isso. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas ele era o povo dele, mas ele teve ousadia. Ele não estava lá em Jerusalém, mas ele foi em direção a Jerusalém. Ele se incomodou com aquela situação. Será que a situação que você vive hoje não te incomoda? Será que a situação que você está vivendo não está te incomodando? Então chegou a hora de você se revoltar contra essa situação e não aceitar, como Paulo disse lá em Romanos, não vos conformeis com este século. Não aceita, nós não podemos nos conformar com as situações que vivemos, porque cremos num Deus que é grande. Então deixa aí nos comentários, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família. Vamos compartilhar, deixa o seu like, toca o sino. Se você não nos segue aqui no canal, se inscreva no nosso canal. E as palavras que nós estamos falando aqui, com certeza vem de Deus para lhe ajudar. O que estava destruído será reerguido, pode ter certeza disso. E que você se torne coluna de restauração firmada e bem estruturada com Deus. Neemias, vou abrir aqui em Jeremias, é Neemias capítulo 2, olha só, Neemias capítulo 2, versículo 17, está aqui escrito, ó. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém? Neemias declarou isso. Esta está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo, vinde, pois reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbio. Opróbio é humilhação, vergonha, desprezo, derrota, sabe? Deus não quer ver você nessa situação. Por isso que é tempo de reconstruir os muros caídos. Deus não tem prazer em ver a sua situação, sabe, lamentável, de dor, de perdas. Ele quer reconstruir a sua vida. Ele está te chamando para uma reconstrução. Como reconstruir? Tem gente que diz assim, olha, como que eu começo? Com Deus. Como recomeçar para a reconstrução? Com Deus. Ele vai direcionar, ele vai te dar um norte. Se você se apegar a ele, se você se voltar para ele, se você se entregar para ele, se você assumir a sua fé nele. Ele tem um poder restaurador de reconstrução, porque ele é Deus. Pode ter certeza disso. Então aí na descrição do vídeo, acesse o nosso grupo de oração, se você não está.
Se você já está, então compartilhe com seus amigos, para que também ao meio-dia venha orar comigo, porque hoje, meio-dia, nós estaremos orando também. Todos os dias, meio-dia, nós temos a oração do meio-dia. Então, é perseverança, é propósito firme, é comprometimento em ajudar você aqui no nosso canal, para que Deus possa estender a mão poderosa dele. E os muros foram reconstruídos em tempo recorde. Isso é a aceleração do céu. Eles entraram no estágio do relógio profético de Deus. Em 52 dias, eles reconstruíram os muros. Algo impossível aos olhos humanos. Algo que era impossível, mas todos unidos. Por isso que Jesus disse, né? Uma casa dividida não subsistirá. Um reino dividido não subsistirá. É a unidade. É uma sincronização, uma unificação. Quantas casas estão divididas? Quantas igrejas divididas? Quantas empresas que elas foram destruídas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando os sócios, os funcionários, relacionamento de patrão com funcionário, da liderança da igreja com os seus subordinados, né, com os seus pastores, e aquela igreja foi se dissolvendo. Neemias, ele, com o espírito de liderança, com o espírito de submissão a Deus, em parceria, em sociedade com Deus, em aliança com Deus, com direcionamento sábio, condicionamento e com estratégia sábia, ele conseguiu reunir todos. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. A nós, os seus servos, nós levantaremos e edificaremos. Ele diz. E aqueles que não estavam juntos, ele diz, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então teve alguns que se opuseram. Sempre vai ter alguém contra. E geralmente, não espere que a torcida que está na arquibancada venha ficar a teu favor, não. Não espera, não. Maior vai ser os que vão torcer contra, humanamente falando, que os que vão estar a seu favor. Só que é como na época do profeta Eliseu, né? Maior é o que está, mais são os que estão conosco do que contra nós, porque ele estava cercado pelos inimigos, mas anjos, estavam ali cavalos de fogo, carros de fogo cercando eles. Ninguém estava vendo, mas Eliseu orou e o seu servo abriu os olhos e viu. Então, mais é o que está conosco do que contra nós. Só que ninguém está vendo. Você pode ser uma pessoa fraca aos olhos humanos. Você pode estar sozinho, mas Deus, através de você, pode começar uma revolução no mundo espiritual e Deus levantar um exército de pessoas do bem para fazer uma reconstrução para aquilo que o mal tentou te destruir. O mal vem, maquinando, projetando, tentando, orquestrando, não tem problema. Existe um Deus que é muito maior, que é poderoso, para fazer muito mais do que pensamos e pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, entra aí nesse grupo de oração e se você deseja minha ajuda, é o 11 919 729636. Agora, por que Jerusalém chegou naquela situação? Porque o povo virou as costas para Deus. O povo virou as costas para Deus. O povo virou as costas para Deus. E quando as pessoas estão de costas para Deus, é problema. O povo estava de costas para Deus. Chegou a hora de você se voltar para Deus. Chegou a hora de você se render a Ele, para que Ele possa estender a mão dele para você.
para que ele possa manifestar o poder dele sobre a sua vida. Então o povo estava longe de Deus, o povo estava vivendo no pecado, o povo estava distante, o povo não tinha comunhão. Por isso veio opróbrio e miséria. Mas Deus levantou Neemias. Deus sempre levanta alguém. Deus está aqui falando através de mim. Para dizer que Ele é com você. Que Ele quer tirar você dessa situação. Que Ele não tem prazer em ver você sofrendo. Que Ele quer colocar a mão dele poderosa sobre a sua vida. Ele quer te erguer. Ele quer te levantar. Ele quer te restaurar. Ele quer restituir. Ele quer que você seja reedificado. Os muros que estão caídos, que são a sua saúde, seu casamento, seu mental, seu espiritual, Ele quer reconstruir. Agora você vai voltar para Ele, você vai deixar? Então vamos orar agora? Vamos falar com Deus? É o momento da oração. Meu Deus, era uma situação tão devastadora, tão crítica e caótica, que humanamente falando, não havia mais saída. Tobias e Sambalá eram os opositores. E eles diziam: o que farão esses fracos judeus? Reconstruirão os muros em alguns meses, alguns dias? Poderão reedificar? E em 52 dias, por um ato de fé e profético, um homem causou uma revolução, um impacto, impactou uma nação, moveu pessoas que entenderam e assimilaram a visão dele. E eles se uniram para reconstruir aqueles muros que estavam destruídos e caídos. E a boa mão do Senhor foi com Neemias. E eles levantaram os muros, porque o Senhor interviu. O Senhor veio com intervenção. E eu creio que agora, hoje, os muros que estão caídos, que são a vida financeira, espiritual, sentimental, familiar, o Senhor está erguendo essa pessoa e tirando ela dessa situação. Aqueles que deixam seus nomes para a gente orar, que estão no nosso grupo de oração do WhatsApp, que estão me mandando mensagem na lista de transmissão, aqueles que estão aqui nos seguindo no canal, meu Deus, do YouTube. Sejam visitados agora pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, meu Deus. Que haja luz, haja salvação e libertação, haja restauração, que a Tua mão forte e poderosa seja colocada sobre a vida de todos. Eu declaro isso. Seja livre do pecado, do mal, do seu passado traumático. E a mão de Deus está estendida. A boa mão de Deus é colocada sobre você. Os seus muros sejam reconstruídos e restaurados. É tempo de reconstrução e de restituição. Deus abre portas, faz o milagre acontecer. Eu profetizo isso. Outra dimensão espiritual, outra visão, outro entendimento. Se liberta agora da depressão, das drogas, dos vícios. E seja abençoado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus em nome de Jesus. Amém. Levantou a cabeça? Eu determino e profetizo bênção sobre a sua vida. Segure na mão de Deus, tá bom? Se você quer nos ajudar a contribuir com a obra, a Igreja Nação dos Escolhidos é uma realidade. E amanhã eu vou estar no Tatuapé, pela manhã, às 10 horas da manhã, com todos aqui. O pastor Ronaldo vai estar às 7 horas. E às 19 horas, nós estaremos em Campinas, esperando por você. Tá bom? Estaremos aí em Campinas, numa noite também do derramar do Espírito Santo. Rua Barão de Jaguara, 1172, aí em Campinas. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe.